E eu vou usar uma história muito conhecida nossa. Hoje nós vamos voltar ao Ministério Infantil, vamos aprender sobre a Torre de Babel. Uma história que muitas vezes por nós é até às vezes esquecida, entre aspas, né? Mas que tem grandes coisas para nos ensinar. Eu queria ler com os irmãos o texto que está no livro de Gênesis. A gente vai abrir no capítulo 11. Vamos ver do verso 1 até o verso 9. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar, e saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Vamos orar? Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado pela Tua palavra, Deus. Eu peço que o Teu Espírito tenha liberdade, Senhor, para falar aos nossos corações. Que nós possamos estar sensíveis ao Teu falar, à Tua voz, Senhor. Que possamos aprender, Senhor. Que possamos ser edificados, Deus. Fala conosco, Deus. O que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Para ter início da nossa conversa, eu queria trazer aqui um pouco do contexto do que a gente está falando daquela época. Bom, a gente está falando aí de um acontecimento que se deu mais ou menos 101 anos depois do dilúvio. 101 anos após o Senhor ter realizado aquele feito tão grandioso e estarrecedor de inundar toda a terra e salvar apenas Noé e sua família, nós estamos vendo aí uma humanidade, né? Homens que já estão planejando cidades e com grandes ambições. Construir uma cidade com uma torre que alcance os céus e fazer o nome deles famoso, ou seja, serem reconhecidos pelo seu poder. Bom, até aí, os caras estão querendo fazer uma cidade. A gente pode até olhar com uma certa inocência e falar: não tem mal nenhum nisso, né? Por que eles não podem fazer uma cidade? Talvez a gente até encontre alguma maldade assim num primeiro olhar, quando a gente considera o fato da torre querer alcançar os céus e ser o nome dele famoso. Um pouco de orgulho. Mas é importante que a gente também tenha em mente que existiam algumas coisas na memória de todos aqueles homens que, quem sabe, trouxesse até certo ressentimento contra Deus. O primeiro deles é a própria expulsão de Adão e Eva do jardim. Ali no jardim eles tinham tudo. E com certeza o que Adão e Eva viveram no jardim foi passado de pai para filho. Então era uma história que estava na cabeça deles. Outra, quem sabe o próprio dilúvio,
algo que dizimou toda a terra. Então, assim, o fato do homem querer construir uma cidade em si só, não significa muita coisa, mas a motivação por trás da construção da cidade é o que nós vamos aprender hoje. Em Gênesis 3:5, fala o seguinte: Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando o homem decide construir a cidade, tinha no coração dele a mesma arrogância, o mesmo orgulho que existia no coração de Adão e Eva de declarar a independência de Deus, de competir com o próprio Deus. Por quê? Porque quando ele fala, vou construir uma cidade, a gente pensa, por exemplo, uma cidade em São Vicente, Campo Mourão. São Vicente é melhor. Mentira. Campo Mourão, São Paulo. Só que naquela época, uma cidade era muito mais do que isso. Quando se fala em uma cidade no contexto bíblico dessa época, a gente está falando de um centro de civilização, de segurança, orgulho e autossuficiência. Por quê? Porque a opção para isso, a opção a não se ter uma cidade era viver como nômades. E é engraçado que a gente vê Abraão sendo chamado para viver como nômade, e não em uma cidade. Porque quando Abraão vive como um nômade em acampamentos, ele está vivendo na dependência de Deus. Então já não existe aquela arrogância de achar que ele mesmo pode confiar em sua própria força, em seu próprio poder. E vamos ver também Gênesis 4:17, diz assim, Caim teve relações com sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. Poxa vida, legal, o cara teve um filho e construiu uma cidade, e colocou o nome dele, da cidade, como o nome do filho dele. Uma bela homenagem. Novamente, a arrogância e o orgulho no coração do homem. Quando ele constrói uma cidade, tem todo esse simbolismo que nós falamos aí sobre segurança, confiança e autossuficiência, e ele coloca isso honrando o nome de um homem. Novamente tirando a glória que era para ser dada a Deus e colocando isso a um homem. Então, construir a cidade naquela época, nesse contexto, implica numa declaração de independência, numa declaração de suficiência contra Deus. Então a gente tem que ter essas coisas em mente, para que nós possamos entender tudo que vai ser dito daqui para frente, tá? Vamos começar no versículo 1, diz assim: No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Por que é importante eu falar, o texto começar falando sobre uma cidade dizendo que havia apenas uma língua e um só modo de falar? Aqui a gente não está se referindo meramente à língua, a um inglês, no nosso caso, a um espanhol, a um japonês, mandarim. Não. Muito mais do que esse aspecto cultural de uma mesma linguagem, de uma mesma fala, nós estamos falando de um propósito.
um mesmo propósito. Quando o homem é expulso do jardim do Éden, ele tem a sua relação com Deus cortada. Ele perde a comunhão com Deus e aí ele passa a viver sob uma nova realidade. Ele perde a sua comunhão com Deus e passa a viver sob o domínio do pecado. E quando fala de que havia uma só fala, uma só linguagem, nós estamos falando o seguinte: que o intuito no coração dos homens era um só: sobrepujar Deus. Quando eles falam, vamos construir uma torre, uma cidade com uma torre que alcance os céus, era um objetivo que estava no coração deles. Eles queriam se sentir seguros para confiar naquilo que eles podiam por si próprios construir e na segurança que um poderia dar ao outro. Então, não era uma coisa que estava no coração de um líder, no coração de poucos, de uma liderança, mas era algo que estava no coração da humanidade. E é algo que existe no coração do homem ainda hoje. Nós declaramos e falamos essa mesma linguagem toda vez que nós confiamos no sistema que nos cerca. Quando nós confiamos nos nossos recursos, no nosso conhecimento, na nossa força. Quando confiamos na nossa família e deixamos de confiar no Senhor. Então essa mesma fala que está dizendo aqui, está falando sobre esse mesmo pensamento, essa mesma arrogância, esse mesmo orgulho no coração do homem. E é engraçado que eu vou chamar esse conceito que a gente está falando agora de reino dos homens. Em Cristo, nós chegamos a um outro reino, que é o reino de Deus. E o reino de Deus, ele vem falar para nós da nossa fraqueza, da nossa dependência, da confiança que nós temos que ter somente em Deus, e a certeza que nós temos da sua provisão, da segurança que só nele nós encontramos. Então, enquanto o reino dos homens fala de confiança, autossuficiência, em segurança naquilo que eu tenho, naquilo que eu posso fazer, naquilo que eu sei, o reino de Deus está me falando o seguinte: olha, eu sou fraco, eu nada posso, eu dependo de Deus, nele eu preciso confiar. E é lindo a gente ver, sob esse aspecto, o salmista falando: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, com ele eu venço exércitos. E note que ele está falando de exércitos não de uma maneira poética, não, ele viveu aquilo, ele vivia aquilo, ele vencia exércitos confiando no Senhor. Infelizmente a gente lê isso como uma poesia, algo bonito de se dizer, algo simbólico, quando deveríamos ler esse salmo e talvez, em vez de falar em exércitos, em fortalezas, nós falássemos: o Senhor é a minha rocha e a minha salvação, nele eu venço as adversidades da minha vida, nele eu venço as minhas necessidades, nele eu venço a minha doença, nele eu venço a minha fraqueza, nele eu venço a morte, nele eu tenho a salvação. Como esse salmo seria forte para nós se nós lêssemos esses salmos desse jeito. Do que nós vivemos. Não adianta nós termos orações vazias, cheias de palavras bonitas,
se não há significado nelas, se não há experiência. Amém? Versículo 2 a 4. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. A menção, né, ao nome Oriente, novamente. Ele fala assim, saíram os homens do Oriente. Por que está falando saíram os homens do Oriente? Quando a gente fala sobre o Oriente, essa versão de sair do Oriente, está falando sobre separação de Deus. Esse texto ele está apontando para a condição do homem. Naquele momento, eles tinham saído do Oriente. Vamos ler comigo o texto que está no capítulo 3 de Gênesis, verso 24. Na versão de João Ferreira Almeida, diz assim: e havendo lançado fora o homem, lançado fora do jardim do Éden, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Olha só, a entrada oriente, ou entrada leste, em algumas versões como a NVI, era a entrada que dava acesso à árvore da vida. Ou seja, a menção a se entrar pelo lado do Oriente, ou estar no Oriente, está se referindo de maneira a que o homem havia saído da onde? Da presença de Deus. E é triste a gente pensar nessa condição, de que o homem, uma humanidade inteira estava perdida e separada do Criador. Outro texto que também fala sobre isso, está em Gênesis capítulo 4, verso 16, também na João Ferreira Almeida, diz assim: e saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou em terra de Nod, da banda do Oriente do Éden. Ou seja, ele tinha saído, estava à parte da banda Oriente do Éden. Caim, o primeiro assassino. Então, o texto deixa muito claro que o homem estava separado de Deus, e por estar separado de Deus, ele tem a sensação de que ele precisa conquistar aquilo que ele perdeu novamente. E ao invés de se voltar para Deus, ele busca isso em si próprio. Por isso ele fala: olha, vamos fazer aqui uma cidade. Vamos construir aqui uma cidade fortificada, construir muro ao redor, com uma torre alta que alcance os céus. Olha só, uma torre era uma parte essencial de toda grande cidade nessa época. Por quê? Porque era bonito? Não. Era para defesa? Não. Era simplesmente porque a torre significava, era como se fosse algo que eles chamavam como portão, o portal dos deuses. Era o lugar que eles tinham, que eles achavam que ali o próprio homem era capaz de chegar novamente ao céu. A torre simbolizava o homem alcançando o céu. Então, quanto mais alta a torre, mais próximo do céu eu estou. Então, quando ele fala, vou construir uma cidade, eu vou falar assim, eu vou me sentir seguro, eu vou ser autoconfiante aqui. E outra, eu não preciso mais de Deus.
Não preciso da ajuda de Deus para voltar aos céus. Eu mesmo faço o meu caminho. A gente vê Romanos, capítulo 3, versículo 24, diz assim: pois todos pecaram, destituídos da glória de Deus, e estão destituídos da glória de Deus. Essa é a condição do homem. E o homem, quando ele decide fazer isso, ele está querendo romper essa condição por si própria. Ou seja, o reino dos homens fala que o homem é independente para alcançar de novo o céu, para alcançar de novo a salvação. Mas o reino de Deus, ele vai falar de outra coisa. Ele fala da comunhão com Deus e da dependência do Criador. Vamos ler o texto de Romanos capítulo 8, versos 37 a 39. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, quem está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O reino de Deus fala do homem unido a Cristo de uma maneira tão forte e inseparável, que nada pode nos arrancar das mãos de Deus. E em quem só coloca a sua confiança nesse amor. O que pode me separar do amor de Deus? Nada. Enquanto o reino de Deus, dos homens, aponta para um homem desesperado querendo conquistar por si só aquilo que foi perdido no Éden. E falando de cidade, falando daquilo que eles estavam construindo, a pergunta que eu faço é: que tipo de cidade nós estamos buscando? Qual o tipo de cidade que nós estamos construindo? Filipenses 3:20 fala assim, ó: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Será que eu vivo, ou será que eu experimento essa cidadania verdadeiramente todos os dias? Ou existe no meu coração alguma outra cidade sendo construída de forma silenciosa, de forma às vezes sutil, mas que ainda assim é uma Babel? Qual é a cidadania que eu tenho buscado? E olha, quando a gente fala sobre o que eu estou buscando, o que eu estou construindo, é muito fácil a gente falar logo de pronto: não, eu estou buscando o reino dos céus. Só que muito cuidado, porque muitas vezes existem nos nossos corações planos, projetos, propósitos que não estão alinhados com o reino dos céus. Existem planos, projetos e propósitos que excluem totalmente a minha dependência de Deus e me colocam no controle. É como diz aquela passagem que fala assim, em vez de dizer amanhã farei isso, amanhã farei aquilo, eu me submeter a Deus e falar: não, se Deus quiser, amanhã farei isso. Se for de acordo com a vontade de Deus, amanhã executarei tal coisa. Mas é muito mais fácil, às vezes, a gente passar desapercebido por isso e falar: olha, amanhã eu vou construir tal propósito, vou alcançar tal plano, vou fazer tal projeto. E acabamos por excluir totalmente a nossa dependência e reconhecer em Deus a nossa força, e reconhecer em Deus a nossa salvação, a nossa certeza.
Não que os projetos, os propósitos sejam errados, mas, novamente, qual o propósito? Qual o objetivo? Qual o sentimento que há no nosso coração quando nós estamos falando sobre esses projetos? O texto de Colossenses 3 e 4 diz também: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Hebreus 11, 8 a 10. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, cordeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. A gente vê Abraão caminhando como um nômade, sendo extremamente rico, cheio de bens. Naquela época você ter ovelhas e gado era alguma coisa que te dava status, e isso nunca faltava a Abraão. Ainda assim, jamais você vê no coração de Abraão a ideia: eu vou construir aqui uma cidade. Mas não, ele viveu como? Em tendas. Por quê? Porque o coração dele estava na verdadeira cidadania, a cidadania dos céus. E o judeu ele tinha uma festa que era chamada a festa das tendas, ou das cabanas, em que durante essa festa eles eram chamados a saírem de suas casas e viverem em tendas ou cabanas durante toda aquela festa. Isso para lembrar eles da peregrinação enquanto eles viviam no deserto, enquanto eles estavam ali na dependência total de Deus, sendo cuidados de noite e de dia por uma coluna de fogo, uma nuvem de glória que os direcionava, sendo alimentados por cordonizes, maná, água no meio do deserto. Talvez fosse interessante para nós diariamente praticar essa festa em nossos corações, sair de nossas casas e habitar em tendas, largar a segurança do meu emprego, esquecer a segurança do meu emprego, esquecer a segurança da família, esquecer a segurança do meu conhecimento, do meu poder, e falar: não, eu preciso viver em tendas, porque o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha salvação. Esse exercício deveria ser praticado por nós diariamente. Se nós assim fizéssemos, talvez a nossa fala não fosse às vezes confundida com a mesma fala do reino dos homens. Talvez nós fôssemos mais facilmente identificados como seguidores de Cristo, como aqueles que confiam no Senhor, como aqueles que dependem somente do Senhor. Versículos 5 a 9. O Senhor desceu para ver a cidade, a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer.
Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todos, de todo o mundo. Dali o Senhor espalhou por toda a terra. O primeiro fato que é interessante nesse trecho é que você vê Deus falando assim, Deus desceu para ver o que os homens estavam fazendo. Não quer dizer que Deus não sabia o que eles estavam fazendo, que Deus ignorasse o fato de que estavam fazendo uma cidade ou que estavam construindo uma torre, mas fala da atenção e do cuidado de Deus em sondar os corações. E se Deus hoje descesse para ver o que eu estou fazendo? Spoiler, Ele está fazendo isso. Ele já faz isso diariamente, a todo instante. A todo instante o Senhor sonda os nossos corações e sabe o que tem nele. E até mesmo antes da palavra vir à boca, Ele já sabe e conhece bem. Só que nós preferimos viver como desavisados, como aqueles que, está tudo bem, né? Eu estou fazendo por esse motivo aqui, mas é só um pouquinho. O Senhor desce para ver os nossos corações. O Senhor vem para sondar aquilo que tem por trás de nossas construções. E o que será que Ele tem encontrado? Agora, não é motivo também para que você e eu estejamos em pânico. Por quê? Porque quando o Senhor desce para ver o que tem no meu coração, Ele não vem como um Deus carrasco, como um Deus que, como muitos dizem para ele, Deus vai pesar a mão em ti, irmão. Ele não vem com isso. Olha só, quando Ele fala assim, esse povo fala uma só língua e começaram a construir isso, em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Não quer dizer que Deus estivesse com medo do homem conseguir alcançar o céu sem Ele, mas o Senhor temia de que esses homens virassem as costas para Ele de tal forma que já não voltassem mais, pensando ter alcançado o céu. Então o Senhor fala assim, em breve nada vai impedir de que eles se tornem arrogantes de tal forma que já não haja arrependimento para eles. E o Senhor desce para ver o que há nos corações. Então quando o Senhor desce para ver o que tem no meu coração, quando o Senhor desce para sondar os meus intentos, os meus pensamentos, as minhas motivações, o Senhor desce para me chamar de volta para Ele. Assim como no Éden Ele foi até o jardim e chamou Adão para perto dele, assim como Cristo um dia desceu, se fez carne, habitou entre nós e morreu numa cruz, para nos trazer de volta para Ele. Então, por mais que as consequências daquilo que Deus faça para me trazer de volta para Ele sejam dolorosas, eu posso ter uma certeza. Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então quando o Senhor desce, Ele vem para me chamar de volta, Ele vem para fazer aquilo que
vai me fazer o bem. Quando ele desce até a cidade que estava sendo construída e vê os homens se afastando dele, ele decide confundir a língua para impedir que esses homens se afastem dele definitivamente, já não tenham mais salvação. Para fazer com que esses homens caminhem em obediência novamente. Para cumprir o seu bom propósito, a boa e perfeita vontade de Deus. E já para encerrar, eu queria mostrar para vocês um comparativo sobre o reino dos homens e o reino de Deus. O reino de Deus, dos homens, ele fala sobre uma cidade, Babel, né, que foi edificada por homens. O reino de Deus fala de Jerusalém, a cidade celestial, a cidade edificada por Deus. O reino dos homens fala do homem tentando alcançar o céu. O reino de Deus fala de um Deus descendo ao céu para alcançar o homem. No reino dos homens, você vê que o idioma é confundido e eles já não se entendem. No reino de Deus, a gente fala de um idioma que é falado por todos, o Evangelho, o verdadeiro amor de Cristo. No reino dos homens, a humanidade é dispersada, e no reino de Deus, o homem é chamado para junto de Cristo. Nós somos chamados para perto de Cristo. Quais são as Babéis que nós estamos construindo em nossos corações? Quais são os propósitos que existem atrás de nossos planos, atrás dos nossos propósitos, nossos projetos, nossas intenções? Qual é a tua cidadania? Qual tem sido a tua cidadania? Qual tem sido a tua busca? O que você busca, independência ou dependência? O que você tem vivido? Autossuficiência ou a tua fraqueza em Cristo? Como está o teu coração? Cheio de inquietações ou em verdadeira paz e confiança? Faça do Senhor a tua rocha, a tua salvação, a tua força, a tua certeza, a tua paz. Igreja, vamos abandonar as nossas Babéis. Vamos deixar para trás as torres que temos construído nos nossos corações e novamente dobrar os nossos joelhos em confiança, em dependência do nosso Senhor, dependência plena, total e verdadeira. Porque te abates, a minha alma, porque te afliges, confia em Deus. Eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará. Não importa o que está te cercando hoje, não importa aquilo que o mundo está te dizendo, o nosso Redentor vive e por fim se levantará. Amém, igreja? Vamos orar. Senhor, obrigado, Senhor, pela tua palavra, obrigado por ser esse Deus em que podemos confiar, em que podemos depender, Senhor, e encontramos segurança, Senhor. Perdoa, Senhor, a nossa arrogância, a nossa confiança em nós.
Perdoa, Senhor, o nosso orgulho, Senhor, e nos faz voltar para Ti todos os dias, Senhor. Que nós possamos aprender, Senhor, a verdadeiramente habitar em tendas novamente, Senhor, caminhando em independência, caminhando na certeza de que Tu és a nossa segurança, a nossa salvação, a nossa provisão, Senhor. Nos faz assim, Deus. Aqueles que caminham junto contigo, aqueles que dependem de Ti, aqueles que descansam em Ti de verdade, Deus. Limpa, Senhor, os nossos corações, Senhor, de todas as torres que temos construído. Pela Tua misericórdia, Senhor, derrama sobre nós perdão e graça. E nos faz, Senhor, novamente descansar em Ti. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado pela Tua voz falando aos nossos corações, Deus. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus, Pai.